preciso e mais adequado. E uma coisa que é importante também colocar é que muitas vezes a gente sabe que tem síndicos que assumem, né, a gestão sem conhecimento nenhum e muitas vezes sem saber qual que é o impacto daquilo ali para a própria pessoa. Porque, assim, existe uma responsabilidade muito grande em relação ao síndico que, quando ele assume o condomínio, o CPF dele também está sendo, né, colocado em jogo. Se ele faz toma alguma atitude, alguma decisão indevida, sem ter poderes para aquilo, ele vai responder se aquilo causar um prejuízo para o condomínio. Então é uma coisa muito séria. Porque não sei se vocês acham que condomínio é igual você ser líder de turma numa escola. Entendeu? Não é a mesma coisa. Você tem uma série de questões que a lei obriga que você faça e que, se você não fizer e acarretar em prejuízo para aquela comunidade, você pode ser acionado no judiciário, inclusive e reparar aquele dano que foi causado. Então, assim, essas assessorias elas vão trazer segurança para o síndico e para o condomínio também, para evitar que, né, sejam surpreendidos com questões futuras, né, que não foram tomadas as medidas adequadas na época, para poder, inclusive, evitar problemas, né, que muitas vezes acontecem. Então, você consegue, com essas assessorias, ter esse staff ali que vai te orientar, te acompanhar e que vai fazer com que você siga ali o mais próximo né, da totalidade do que é necessário para aquele condomínio fazer o que né, aquela legislação permite e que a legislação exige que a pessoa faça. Então, assim, é óbvio que, como você mencionou mais cedo, acontece, né, síndicos, ainda mais síndicos orgânicos, né, que são os moradores, as pessoas físicas que se candidatam. Muitas vezes a gente orienta, mas nem sempre a pessoa consegue adequar 100% com o que é orientado, mas existe orientação exatamente para a pessoa ter até mesmo um parâmetro para atuar daquela forma mais legal e mais correta possível, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui, então, já que a gente entrou na questão de assessoria. Márcio, com esses anos todos do jornal, né, Márcio? Eu recebi também uma ligação, já faz um tempo, mas de uma síndica que contratou, né, o prédio já estava fazendo arrecadando um dinheiro para fazer uma obra no condomínio, uma reforma predial, né? E no momento que tinha o dinheiro, resolveram contratar uma empresa para executar a obra, né? Então contrataram a empresa, né? Fizeram um contrato, assinaram um contrato com a empresa e tudo. O engenheiro começou a executar a obra, o síndico, né, na condição dele, o engenheiro ia falando, tá precisando de comprar isso, preciso receber parte do valor e tudo. E num determinado momento, ele pedindo mais um valor, né, que aí esse valor encerraria o orçamento dele, né? A síndica deu o valor e simplesmente no dia seguinte ninguém mais apareceu no condomínio. Nossa, mãe. Né? O que acontece? É um exemplo básico de falta de assessoria. Sim. Quer dizer, assessoria jurídica para você analisar um contrato, que geralmente quando você contrata uma empresa de engenharia, a empresa que traz ali o contrato de como ela vai trabalhar, de que forma, com quais materiais e tudo, e uma assessoria de um engenheiro, né, para poder acompanhar essa obra, para ver se o que foi contratado está sendo executado, né, da melhor forma. Então, assim, e outro dado também, Léo, que você falou da questão, né, do dinheiro, né, que as pessoas não querem gastar nisso, eu vejo, né, que isso é uma qualidade muito do mercado mineiro, né, porque eu também já fiz, por muitos anos, o Jornal do Síndico em São Paulo, e principalmente, assim, eu vejo que o paulista, ele é mais realista nessa questão. Sim. Ele sabe que, assim, em determinada situação, né, principalmente o síndico, porque o síndico realmente não tem. Você falou no início aqui que síndico pode ser jornalista, pode ser dona de casa, pode ser professor, mas ele não é obrigado a saber de tudo. Muito pelo contrário. Que acontece no condomínio. Daí a importância de contratar as assessorias. De contratar as assessorias, né? E isso tem um custo mesmo, né? Mas é um custo que pode evitar o que o doutor João Pedro falou,
Um dano que pode vir depois, imagina para essa síndica nesse caso. Né? Até os próprios moradores vocês podem me falar aí, vocês que são advogados, os próprios moradores podem ajuizar uma ação contra essa síndica para reaver, né? Eu acho que assim, ela fez tudo na boa fé, porque pela conversa que eu tive com ela, percebi isso, mas olha o prejuízo que o condomínio tomou. Esse ponto que você falou, ele é tão pertinente, né? Essa economia porca, né? Que muitas das vezes o condomínio quer fazer, esquecendo que se houver um dano, como fala no direito, né? Um dano irreparável ou de difícil reparação, dependendo da circunstância. Então, né? Não contrata ninguém para analisar aquele contrato, não contrata ninguém para acompanhar aquela obra. Aí, né, a pessoa mesmo, ela agindo de boa fé, a gente vê isso demais, né? O síndico, não vou contratar, não, eu mesmo vou olhar isso aqui. Ele não percebe que na hora que ele toma essa decisão, ele está falando assim, olha, eu me responsabilizo se der alguma zebra. Isso para falar assim, na área administrativa, né, na área contábil, administrativa, fiscal, por incrível que pareça, isso também é muito comum. Sim. No jurídico é mais comum ainda o prédio não ter uma assessoria, né? Às vezes prédios menores acabam não tendo, mas tem muito prédio grande que também não tem uma assessoria jurídica. Mas e a assessoria contábil, administrativa, financeira e fiscal? É inacreditável, sinceramente. Eu acho assim, é inacreditável um condomínio de qualquer porte, não importa o tamanho, mesmo os pequenos. Né? Não tem uma administradora de condomínio, não tem uma contabilidade especializada na área condominial para dar o suporte, no mínimo, que for o básico ali do condomínio, né? Eu entendo até que deveria ter uma amplitude de serviço mais completa do que só o básico, mas até hoje nem o mínimo, não tem nem uma assessoria fiscal, porque assim, o pessoal acha que o condomínio, enquanto um CNPJ aberto por ser condomínio, não tem obrigação fiscal nenhuma. Não tem obrigação fiscal nenhuma, não precisa fazer nada em relação ao fisco. E não é assim, né? Não é assim. Um condomínio que seja um condomínio de 2 unidades, está configurado enquanto um condomínio edilício ali no CNPJ, tem obrigações fiscais. E não só isso. E as obrigações de prestar contas para os condôminos, que sejam 2, um é o síndico que tem que prestar contas para o outro. Sim. Tem que ter uma prestação de contas, clara, formal, objetiva, Sim. Preservando os elementos mínimos de uma prestação de contas, né? Receitas, despesas, saldos, né? A documentação necessária para demonstrar ali a validade do que foi